Olá, sejam bem-vindos à reunião pública virtual do Lar de Teresa. Que a paz do Mestre Jesus esteja com todos. Sempre ao iniciar as nossas reuniões, nós pedimos que não esqueçam de compartilhar os nossos vídeos com seus amigos e familiares. E que também não esqueçam de dar o seu like, pois assim o YouTube disponibilizará por mais tempo as nossas reuniões virtuais. Também sempre esclarecemos que os nossos estudos são feitos com temas do Evangelho segundo o Espiritismo e do Livro dos Espíritos, os quais estudamos alternadamente. Na oportunidade de hoje, nós estudaremos um tema que está no Livro dos Espíritos, as virtudes e os vícios. E quem nos trará as suas reflexões sobre esse tema é o nosso irmão de ideal espírita, integrante do Lar de Teresa, Gilmar Moura. Gilmar, suas saudações iniciais. Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda aqui a mais essa oportunidade desses estudos, dessa exposição, dessas humildes reflexões aqui do Lar de Teresa. Hoje vamos conversar a respeito de virtudes e vícios. Um tema muito importante para nossa própria estada aqui na Terra, nosso próprio engrandecimento moral e que vai reverberar muito na nossa vida futura, principalmente naquilo que queiramos vir a ser. Muito obrigada, Gilmar. Passemos agora à leitura de nossa página inicial. A nossa página de hoje é do livro Estude e Viva e tem como título Desportos. Se há esportes que auxiliam o corpo, há esportes que ajudam a alma. A marcha do dever retamente cumprido, a regata de suor no trabalho, o exercício do devotamento ao estudo, o salto do esforço acima dos obstáculos, a maratona das boas obras, o torneio da gentileza, o mergulho no silêncio diante da injúria, o nado da paciência nas horas difíceis, a ginástica da tolerância perante as ofensas, o voo do pensamento às esferas superiores, a demonstração de resistência moral nas provas de cada dia. Todos esses desportos do espírito podem ser praticados em todas as idades e condições. E creia que qualquer campeonato, num deles, será prêmio de luz em seu coração a brilhar para sempre. André Luiz. Após essa linda página, passemos à nossa prece inicial. Vamos colocar em nossa tela mental a doce imagem do nosso Mestre Jesus e pedir que Ele nos ampare, nos acolha, que os bons espíritos estejam conosco neste momento e que eles possam trazer as melhores de nossas vibrações para o nosso irmão Gilmar, que fará o estudo de hoje. Pedimos assim a permissão para iniciarmos a nossa reunião. Graças a Deus. Gilmar, a palavra é sua. Muito bem, vícios e virtudes. O tema é um tanto quanto instigante, o tema é muito importante para nosso estudo enquanto ser humano e mais ainda profundamente enquanto espíritas. O tema vícios e virtudes vem sendo estudado desde muitos e muitos anos atrás, até mesmo antes de Cristo. Temos aí grandes filósofos, Sócrates, Platão, Aristóteles, falando bastante sobre vícios e virtudes. E como que isso se conecta
com a mensagem deixada por Jesus e mais ainda, o que o Espiritismo vem falar sobre isso. Aliás, será que já não foi muito falado sobre isso e o que mais o Espiritismo tem a agregar nessa situação? É uma reflexão interessante e sobre esse tema, vícios e virtudes. A forma com que eu proponho conduzir essas reflexões seria na forma de camadas. Eu gosto de pensar a respeito dessas questões um tanto quanto complexas, igual você entrar num castelo. Imagina você entrando num castelo. Você primeiro passa uma porta, vê uma sala grande. Você vai vendo alguns detalhes, vai vendo alguns ornamentos, mas tem outra portinha ali. Aquela outra portinha vai dar para uma antessala para algumas pessoas que são mais familiarizadas com a nobreza, com aqueles que moram ao castelo. E naquela antessala ainda tem mais e mais detalhes. E você vai entrando, você vai entrar até no quarto, na intimidade daquele rei, daquela rainha. E aí você vai descobrindo cada detalhe. É assim como eu lido com assuntos um tanto quanto espinhosos, vamos colocar aqui complexos, que são exatamente os vícios e virtudes. E detalhe, Kardec exatamente coloca esse tema como, como bem na parte quase final do Livro dos Espíritos, ali quase terminando o Livro dos Espíritos. Por quê? Porque precisa-se de um embasamento muito grande, precisa-se compreender bastante dos temas iniciais, bastante ali do que é o espiritismo, bastante do que é a reencarnação. Então a gente vem com toda essa bagagem para exatamente estudar vícios e virtudes. E para iniciar esse tema, eu quero trazer aqui uma história que está no livro Quando Voltar a Primavera, que é psicografia de Divaldo Pereira Franco e pelo espírito Amélia Rodrigues, que particularmente eu adoro, eu gosto demais dos livros de Amélia Rodrigues que contam a respeito dessa vida de Jesus, desses bastidores, do que foi essa mensagem deixada por ele. Então, quem ainda não leu, quem ainda não conhece, procure. Fica aqui exatamente uma motivação para você. Você vai se apaixonar por Amélia Rodrigues. E ela conta nesse livro, Quando Voltar à Primavera, ela fala uma passagem, o capítulo chama O Jovem e o Amor. E conta-se que Jesus, depois de todo o dia de trabalho, depois de todos aqueles trabalhadores, os pescadores, as mulheres, depois de todo o dia de trabalho, aquele grupo se reunia e era exatamente onde que o mestre ensinava. E conta que depois de toda essa palestra de Jesus, depois de esses ensinamentos em um dia específico, onde que a noite já ia caindo, ele estava parado ali na praia, as pessoas já começavam a se dispersar, indo para suas casas, até que aproxima-se dele um jovem. Um jovem que, pelos trajes, denunciava exatamente que era um jovem que vinha de uma família rica, e ele estava um tanto quanto acanhado. O mestre já estava quase sozinho, poucos discípulos rodeavam ele, e o jovem chegou ali perto daquele pequeno grupo e pediu
para uma conversa particular. E Jesus falou: Pois não, pode perguntar. E ele fez uma pergunta que talvez reverbere até os dias de hoje na nossa humanidade. Será possível a felicidade sem o prazer? Preste atenção nessa pergunta. Será possível a felicidade sem o prazer? Então, a primeira coisa, vamos pensar por que que o jovem perguntou aquilo. Porque provavelmente Jesus ensinava bastante coisas sobre caridade, sobre doação, sobre ajuda ao outro. E ele estava falando que a felicidade, e ele estava falando que a vida boa estava exatamente nessa ajuda ao próximo, na doação. E aquele jovem perguntava o seguinte: onde que está o prazer disso tudo? Essa pergunta é tão interessante porque está aqui a raiz de todo vício. Porque se nós pensarmos em todos os vícios hoje em que nós, enquanto pessoas, temos, subentende-se uma busca desenfreada pelo prazer. E olha que interessante, ele tenta conectar duas coisas: felicidade e prazer. Porque talvez para ele, aquilo que Jesus estava pregando não tinha nenhum prazer, mas Jesus falava que a felicidade estava suportada naquele comportamento de doação. Jesus, compreendendo isso, compreendendo muito bem a pergunta, ele vai falar: a felicidade que se usufrui, gasta-se. Ou seja, a felicidade que você tenta usufruí-la, gasta-se. E a que se alicerça sobre o prazer se desmorona. Ou seja, se você coloca a sua felicidade unicamente pelo prazer, isso desmorona. Por quê? Todo prazer imediato é fúgido, é rápido, porque se estriba, se suporta na fragilidade dos sentidos físicos. E estes sofrem impositivos das sensações que passam breves. Vamos dar uma pausa aqui e vamos explicar melhor um pouco isso. Porque aqui está a primeira camada, a primeira antessala, a camada mais superficial que a gente pode colocar aqui dos vícios, que são os vícios materiais. Jesus sintetizou aqui em uma frase, uma coisa que a gente precisa ter muita noção. Hoje, a humanidade, hoje nós, não vamos pensar muito longe, não, vamos pensar nós mesmos. Hoje nós, enquanto humanidade, enquanto humanos, enquanto encarnados, sofremos as vicissitudes, nos subordinamos aos vícios por essa busca desenfreada do prazer. E aqui é para se tomar cuidado exatamente para a gente ter noção dos mecanismos dos vícios. A primeira camada do vício é exatamente a matéria. Então, nós temos exatamente esse vício de ordem material, exatamente essa busca desenfreada pelo prazer de ordem material. E aqui nós temos três problemas. Quando nós nos estribamos, quando nós colocamos essa busca desenfreada, quando a gente quer porque quer o prazer.
Prazer. O prazer de ordem material, ele tem três grandes problemas. O primeiro problema é exatamente o passado. O prazer do corpo será muito maior quanto maior for a escassez passada. Explica melhor. Vamos entender melhor. Quanto mais severa for a sua dieta, muito mais prazer você vai ter quando você come aquele seu prato, aquela sua lasanha, aquela sua pizza, aquele seu hambúrguer delicioso que você sempre gosta. Então, você passou fazendo um mês de uma dieta severa. Quanto maior essa escassez, maior é o seu prazer. Então, olha só. O prazer de ordem material necessita de uma escassez. Esse é o primeiro grande problema. Segundo grande problema, o prazer, ele é fúgido. O que que ele é fúgido? Ele é rápido, ele passa rápido. O que é isso? É uma semana, é um mês de dieta para o quê? Para 10 minutos, 15 minutos de almoço. Eu estou dando um exemplo aqui de comida, é claro, mas a gente pode aplicar isso a qualquer tipo de prazer material, seja ele o sexo, seja ele o jogo, seja ele qualquer um dos vícios materiais, qualquer uma dessas pequenezes materiais que a gente se apega. O prazer, ele, quanto maior for a escassez, então olha só como que a matéria, ela é, ela nos pega. Quanto maior a escassez, maior o prazer. E esse prazer, ele é rápido. E o pior ainda, o terceiro grande problema é o futuro. O nosso corpo sempre vai querer um prazer mais elaborado do que o anterior. Então, sempre no futuro, a gente vai querer algo muito melhor do que a gente teve já no passado. Então, trago aqui uma frase famosa de um filósofo que estudou muito bem esse prazer, que é Epicuro, que ele fala o seguinte: não coloque molho na carne, porque depois nunca mais comerá carne sem molho. Que interessante isso. A gente pode aplicar isso a tudo, tudo quanto que é essa busca desenfreada pelo prazer que gera vícios. Onde nós queremos chegar? A conta não fecha. Se nós formos olhar para os vícios materiais, se nós formos olhar para o prazer material, essa conta não fecha. Você precisa de escassez, ele é rápido e cada vez você vai querendo mais. E cada vez mais você vira escravo do prazer. Você achando que o prazer seria um grande ajudante, um grande companheiro, na realidade é ele que te escraviza. Vícios. Jesus termina exatamente dando a deixa. O prazer real decorre da vivência do amor, que não entendia, enquanto o prazer da posse do amor exaure e enfatiza. Perceba bem essa diferença. Decorre da vivência do amor. A vivência do amor e não o prazer da posse do amor, que exaure e enfastida. Situando a felicidade no amor a Deus e ao próximo, desejo conceituar que o gozo não como a finalidade em si mesmo. Ou seja, não é
A finalidade você ter prazer. A finalidade é o próprio ato de amar. Amor por amor. Semelhar de um estoar de botão de rosa que desabrocha e perfuma, simultaneamente em derredor. O gozo do amor puro perdura no desabrochar do sentimento e fecundação que fomenta a vida. Substituir esse prazer exatamente pelo amor. Amélia Rodrigues termina o conto dizendo que o jovem olhou para Cristo e falou: Compreendo-vos, Senhor, eu compreendo isso. No entanto, é muito difícil. Virou as costas e saiu. E nesse instante, Amélia Rodrigues chama atenção para um detalhe fenomenal. Jesus olha aquele jovem saindo, virando as costas, indo embora, e ali vê toda a humanidade. A humanidade em redenção. Estamos aqui, reencarnação após reencarnação, em busca de redenção. Redenção de quê? Desses vícios desenfreados que deixamos pelo caminho. É fácil compreender tudo isso. É fácil. Como o jovem disse, todavia, é muito difícil. Vamos aprofundar mais ainda isso. Como eu falei, essa é a primeira antessala, é a camada mais superficial de vícios e virtudes. Aqui já deu a deixa de como que a gente tira essa energia que vira vício e canaliza exatamente essa energia para o amor, que é a virtude. Agora vamos entrar um pouquinho mais profundamente numa camada que Kardec vem trazer para a gente, desse vício e dessa virtude. Gente, Kardec fez uma pergunta cuja resposta ela é extremamente importante aqui. Considero aqui uma das perguntas mais emblemáticas que Kardec fez para os espíritos, que é a pergunta 895. Preste atenção na pergunta. À exceção dos defeitos e dos vícios acerca dos quais ninguém pode se equivocar, qual é o sinal mais característico da imperfeição? Vamos dar uma pausa, vamos beber uma água e vamos prestar atenção nessa pergunta. À exceção dos vícios, então vamos pegar uma pessoa, nós mesmos, vamos pegar nós. À exceção, então vamos tirar de nós os nossos defeitos, vamos suprimir de nós os nossos defeitos, vamos tirar de nós os nossos vícios. Então, falando assim, à exceção dos defeitos e dos vícios, o que que sobra? Se essa pergunta fosse para mim, eu ia falar: não sobra nada, espírito puro. Porque o sinal mais evidente da imperfeição é o quê? Defeitos e vícios. Se essa pergunta fosse feita, talvez para nós, a gente fala: não sobra nada, é um espírito puro. Não. Olha qual foi a resposta. Resposta dos espíritos: o interesse pessoal. Vamos lá? A gente está entrando mais numa camada mais profunda. Prestem atenção. Tirando defeitos e tirando vícios, que pra gente acaba com tudo, acaba com toda a imperfeição,
Qual é a raiz mais profunda da imperfeição, da nossa imperfeição enquanto humanos? Ele colocou aqui. Não é egoísmo. Por quê? Egoísmo já é defeito. Egoísmo já é algo elaborado. Ah, é orgulho. Orgulho já é algo elaborado. Não. Ele falou, ó, já tira esses defeitos, já tira esses vícios. É mais profundo ainda. Qual que é a raiz? O interesse pessoal. O interesse pessoal na nossa vida é o fator determinante para que a energia nuclear seja usada como bomba atômica ou como para abastecer de energia uma cidade. O interesse pessoal vai de usarmos uma faca para matar a fome, para fazer a comida para alguém ou para matar alguém. O interesse pessoal é a bifurcação entre imperfeição e perfeição. A raiz profunda de todo vício vai gerar esse interesse pessoal. Está aqui o complemento da pergunta, da resposta, na verdade. Muitas vezes as qualidades morais se assemelham como um objeto de cobre. A adoração daquele objeto de cobre não resiste à pedra de toque. Ou seja, sinto dizer para todos nós que a gente ainda tem muitas encarnações aqui, até porque a gente ainda tá patinando no orgulho, no egoísmo, que já são coisas elaboradas. Nós nem chegamos nesse interesse pessoal. Nós nem ainda refletimos sobre isso. Quais são os verdadeiros interesses mais profundos das nossas atitudes, dos nossos comportamentos? Por quê? Porque ele fala o seguinte: por mais que você apresente uma qualidade moral, e isso é certo, a gente olha as pessoas, olhamos a nós mesmos, a nossa caminhada já. Mas ela não resiste à pedra de toque. Basta alguém entrar na nossa vida, algum família. Basta alguém. A nossa família é, por isso, isso é esplendoroso a reencarnação, né? A nossa família, ela, o nosso pai, a nossa mãe, nossa esposa, nosso marido, os nossos filhos, irmãos, primos, parentes, eles são os nossos verdadeiros mestres, porque eles estão com a pedra de toque. Ah, então quer dizer que você já evoluiu bastante, você já está mais paciente e tudo mais. Aí ele vai lá, testa a nossa raiva, a nossa paciência, a nossa compreensão, o interesse pessoal. Esse interesse pessoal é tão sério. Vou trazer aqui uma historinha muito interessante, que é a historinha de Santo Antônio. Disse que Satanás, o demônio, pediu para Deus para tentar Santo Antônio, porque Antônio, ele era um homem muito virtuoso, ele era um homem muito disciplinado. E exatamente o demônio falou assim: então me deixe tentá-lo de todas as maneiras, para ver se ele realmente é um santo, para ver se aquele homem realmente é puro, é um santo. Então, o demônio chegou e ficou um ano ali com Santo Antônio e tentou Santo Antônio de todas as maneiras.
E tentou por meio das riquezas, tentou pelo meio do sexo, das mulheres, do prazer, de tudo, da comida, de tudo que puder imaginar. E Santo Antônio permaneceu firme na sua fé, permaneceu disciplinado, permaneceu firme. E depois de um ano, o demônio falou: Bom, não tem mais jeito. Realmente, eu vou deixar você em paz. E aí o demônio virou as costas. E quando o demônio virou as costas, então Santo Antônio olhou e falou: Então quer dizer que eu vou ser santo? Aí quando. Opa! O demônio parou, viu? Opa! Tem algo aí. Voltou. Porque ali estava o interesse dele. Olha que interessante. Até mesmo aquele que faz contas, aquele que pesa, faz pesos e medidas. Eu estou fazendo caridade para ter algo melhor numa vida futura. Faz caridade com essa finalidade, está incorrendo exatamente no que nós falamos na raiz de todo o problema, no interesse pessoal. Pode estar ali trabalhando sim seu orgulho, pode estar trabalhando sim ali seu egoísmo, mas estamos entrando aqui no quarto mais íntimo dos vícios e das virtudes, na camada mais profunda, que é exatamente o interesse pessoal. Calma, gente. É interessante falar, poxa, então quer dizer que eu fazer o bem, eu exatamente fazer a caridade, eu tentar me melhorar para garantir, para sair das minhas vicissitudes, para sair do meu sofrimento hoje, será que isso não é meritório? Será que isso é interesse pessoal? Kardec fez essa pergunta. Olha como que é interessante. Kardec entrou profundamente aqui, colocou. Olha a pergunta 897. Entretanto, todos nutrem o desejo muito natural de progredir para escapar da condição penosa desta vida. Os próprios espíritos nos ensinam a praticar o bem com esse objetivo. Então, olha só, os espíritos estavam respondendo para ele: ó, você tem que fazer o bem sem interesse nenhum. É desinteressado, desinteressado. Mas ele fala assim, mas eu preciso praticar o bem com o objetivo de sair da condição penosa da vida. Aí ele vai perguntar: será então um mal pensarmos que praticando o bem podemos esperar coisas melhores do que temos na Terra? Olha que interessante. Olha que interessante. Qual que é a resposta? Então, olha a pergunta dele: será que é um mal pensarmos que praticando o bem podemos esperar coisa melhor que na Terra? Os espíritos vão falar: não. Certamente, mas aquele que faz o bem sem segundas intenções, unicamente pelo prazer de ser agradável a Deus e ao seu próximo que sofre, já se acha num certo grau de progresso que lhe permitirá alcançar a felicidade muito mais depressa do que seu irmão, que mais positivo faz o bem pelo cálculo e não impelido pelo calor natural do seu coração. Então aqui é uma escadinha. Uns fazem o bem, claro, calculando. Nessa vida eu estou sofrendo, entendeu as questões, a lei, famosa lei de causa e efeito, compreendeu, por isso que o Kardec colocou todas essas perguntas no final, para termos toda essa bagagem. Compreendeu exatamente todas essas questões da reencarnação,
da justiça divina. E aí vem colocar o seguinte: tem pessoas que ainda fazem sim por cálculo, por certo interesse. E tá tudo bem. Mas aquele que está totalmente desinteressado, aquele que usufrui o prazer, olha o prazer que Cristo falou na nossa historinha. Aquele que usufrui do prazer simplesmente de ser útil, o bem pelo bem, o bem de ver um sorriso de uma criança ser ajudada, ou de um velhinho, ou de uma mãe, ou de um pai, ou de um qualquer que for o ser humano simplesmente por suas mãos, já está num patamar mais avançado e vai avançar mais rápido ainda. Então, aqui eu quero encerrar com a grande lição de Emmanuel. Emmanuel, num dos primeiros encontros ali que teve com Chico, quando Chico realmente viu Emmanuel, conta-se, né, que ele estava ali perto de um riacho. E Emmanuel apareceu para ele, e aí o Emmanuel falou: Ó, a gente tem aqui, tá planejado para nós aqui, escrevemos aqui algumas dezenas de livros. E aí o Chico falou: Mas eu tenho pouco estudo, eu tenho pouco tempo, e como que vai ser isso? O que que eu preciso fazer? Ele falou: Você vai precisar de três coisas. Número um, disciplina. Número dois, disciplina. Número três, disciplina. Então, a primeira coisa aqui é nos disciplinarmos nos nossos vícios, entendermos onde pega essa busca desenfreada pelo prazer fúlgido, que passa rápido, que estamos deixando, relegando a nossa felicidade a coisas tão pequenas, como aquele filho pródigo que o pai tem tantos tesouros, tem uma vida tão boa e ele está lá mendicando comida de porcos. E até as comidas dos porcos é negada para ele. É assim o vício. Uma busca desenfreada pelo prazer e chega um momento que nem prazer existe mais. Até isso é negado. E o pai tem tantas riquezas. Disciplina, disciplina, disciplina. Como diz Emmanuel, a disciplina antecede a espontaneidade. Para termos exatamente essa espontaneidade do bem pelo bem, primeiro, disciplinemos. Muito obrigado por sua presença e que Deus os abençoe. Muito obrigada, Gilmar, por atender o nosso convite com tanto carinho, por trazer tantos esclarecimentos sobre essa nossa doutrina tão amada. Agradecemos também a todos que estão conosco até esse momento e reforçamos o nosso convite para que estejamos juntos na próxima semana, às segunda-feira, às 19 horas, onde estudaremos um tema do Evangelho segundo o Espiritismo. Passemos agora a nossa prece de encerramento e assim darmos por encerrado o nosso encontro de hoje. Mais uma vez eu convido a todos a pensar no nosso tão querido, nosso Mestre amado Jesus, agradecer por esses momentos de esclarecimentos, onde podemos ter uma melhor compreensão sobre os ensinos que os Espíritos nos trazem e que esses ensinos nos auxiliem em nossa transformação moral, para que possamos caminhar em direção a Deus, nosso Pai, e em direção à felicidade. Agradecemos aos bons espíritos que estão sempre conosco
a Jesus e, acima de tudo, a esse Deus amoroso, a esse Deus justo que nos dá a oportunidade de estarmos aqui encarnados para que possamos adquirir as virtudes que nos são necessárias para o nosso melhoramento, para que possamos também, através dessas virtudes, transformar o nosso mundo em um mundo de paz e de harmonia. Pedimos assim a permissão para darmos por encerrado esse encontro de hoje e que possamos levar dentro de nós esse sentimento de paz e de harmonia. Graças a Deus. Muito obrigada a todos e até a próxima semana.